Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus. É sempre motivo de alegria estar na casa do Senhor. Eu posso dizer como salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu sei que o chamado de Deus a estarmos na sua presença, em especial no culto de ensino da Bíblia, é algo tremendo. É um momento da gente estudar a palavra de Deus e saber aquilo que Ele tem reservado para cada um de nós. Amados, talvez você já tenha ouvido essa expressão: nunca é tarde para alcançar o seu sonho. Isso pode ser relacionado a um projeto pessoal, por exemplo, de cursar uma faculdade, de mudar radicalmente de endereço, sair da capital e ir para o interior, ou do interior para a capital. Quem sabe um novo emprego, uma nova atividade, uma viagem que você deseja, sonha em realizar. Alguns poderiam dizer, pastor, mas nessa minha idade, eu acho que não tem mais jeito. Ou, depois de tanto tempo, será que ainda é possível? E a pergunta que eu quero lhes lançar é, será que o tempo é um impedimento para que algo se concretize na sua vida? Por acaso, há impossível para Deus? A mensagem dessa noite tem a ver com a história de um homem que concretizou seus sonhos aos 85 anos de idade. Nós estamos hoje encerrando a série Construindo o Futuro. Mensagens que foram pregadas aqui durante todo o mês de janeiro. E esperamos que os estudos no livro de Josué possam ajudá-lo a enfrentar os desafios desse novo ano. Eu quero aproveitar para pedir a você que está conosco, nos acompanhando através do YouTube, para inscrever-se no nosso canal, acionar o sininho e com isso ser comunicado de novas postagens, deixar o seu like, fazer seus comentários, porque com isso nós procuraremos melhorar cada vez mais as nossas transmissões e, principalmente, compartilhe essa mensagem com seus amigos, para que eles também sejam edificados na palavra do Senhor. Nós escolhemos como título dessa mensagem de hoje, não é tarde para alcançar o seu sonho. E essa mensagem ela tem como protagonista, não Josué, já que o autor do livro é o próprio Josué, mas o protagonista dessa leitura que nós vamos fazer nessa noite, é um homem que é chamado de inteiramente fiel ao Senhor. Imagina que título maravilhoso, você receber de Deus, um homem, uma mulher inteiramente fiel ao Senhor. Esse é um título muito bonito, muito tremendo, maravilhoso, pois esse título foi dado a Caleb. Eu aprecio Caleb e as suas façanhas, mais hoje do que há 20 anos atrás. Afinal, eu estou caminhando para a idade de Caleb, quando ele projetou o seu maior projeto da sua vida. Claro que ainda está bem distante essa data, por favor. Tendo por base o desafio de atingir uma meta, vencer uma batalha, eu gostaria de compartilhar com você alguns trechos de algo que eu encontrei na internet, chamado Sinais de que você está envelhecendo. Diz assim o texto: você sabe que está ficando mais velho quando tudo dói e o que não dói já não funciona. Você está ficando mais velho quando o brilho em seus olhos é do sol batendo nos seus bifocais. Você sabe que está ficando mais velho quando você se senta em uma cadeira de balanço e não consegue fazê-la balançar. Você está ficando mais velho quando os seus joelhos se fecham, mas o seu cinto não. Você está ficando mais velho
quando você afunda os dentes em um bife e eles ficam lá. Você está ficando mais velho quando você está dormindo e as pessoas ao redor de você se preocupam achando que você morreu. Você está ficando mais velho quando as pessoas ligam às 21 horas e dizem: eu acordei você? Você está ficando mais velho quando suas orelhas são mais peludas do que a sua cabeça. Não é o meu caso. Você está ficando mais velho quando você guarda tudo, mas você não consegue se lembrar de onde colocou. Nós vamos falar nessa noite sobre Caleb, um homem velho que guardava tudo, mas sabia onde colocava as coisas. Queridos, na Bíblia, alguns homens se destacam acima de outros. Moisés, por exemplo, ofusca Josué, mas foi Josué e não Moisés que entrou na terra da promessa. Josué ofusca Caleb, mas foi Caleb e não Josué que derrotou os gigantes. Poderíamos chamar Caleb do homem de grande coração, pois 3 vezes, somente no capítulo 14 do livro de Josué, Caleb é chamado de um homem inteiramente fiel ao Senhor. Ele era um poderoso guerreiro de Deus, e nós somos chamados a guerrear as batalhas do Senhor. Você e eu somos guerreiros do Deus Todo-Poderoso, e podemos aprender com Caleb. E aí então, eu quero convidá-los a acompanhar a leitura do livro de Josué, no capítulo 14, vamos ler dos versos 6 a 14, livro de Josué. Diz assim a palavra do Senhor: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Queridos, eu creio que todos vocês se lembram do que aconteceu em Cades Barneia, essa cidade. A maioria de nós sabe a resposta, porque esta é uma das histórias mais famosas da Bíblia. Moisés separou 12 príncipes de Israel, 12 espias, um de cada tribo, para adentrar e explorar a terra da promessa. Depois de 40 dias, aqueles homens voltaram com boas e más notícias.
Os espiões relataram que a terra era uma terra próspera, rica, manava leite e mel. Eles trouxeram de volta cachos de uvas e romãs, para que as pessoas pudessem ver e prová-las. A terra prometida fazia jus ao seu nome. Valeu a pena aquela longa caminhada pelo deserto, desde a saída do Egito. Mas, além das boas notícias, os espias trouxeram também más notícias. Eles disseram: olha, as cidades estão cheias de cananeus hostis, homens preparados para a guerra, que vivem atrás de cidades muradas, fortificadas, de altos muros que se estendem até os céus. Além disso, havia gigantes na terra, homens fisicamente intimidadores, que faziam os judeus se sentirem como gafanhotos. Esse era o quadro pintado, relatado por 10 dos espias que foram ver a terra da promessa. Aqueles 10 espias concluíram que não havia como os judeus tomarem com sucesso aquela terra. Eles teriam então que encontrar algum outro lugar para viver. Talvez Deus tivesse equivocado quando prometera a Abraão, a Isaque e Jacó, Canaã como a terra da promessa. Talvez fosse um outro lugar, porque ali estava muito difícil de se chegar. Se eles invadissem Canaã, certamente seriam derrotados. Esse foi o quadro que 10 espias trouxeram para Moisés e para o povo. Mas 2 daqueles príncipes, 2 daqueles espias discordaram: Josué e Calebe. Eles viram as mesmas coisas que aqueles 10 homens, porém, eles se lembraram da promessa de Deus, a promessa que o Senhor havia dito de ir com eles e lhes dar vitória. No entanto, o povo cedeu ao seu medo e foram condenados a vagar por 40 anos no deserto, onde toda aquela geração incrédula morreu. Queridos, quantas vezes o medo não se abatém contra nós, e mesmo diante das promessas que nós temos recebido de Deus, na sua palavra, nós nos deixamos abater pelo medo. Há muitas lições, queridos, incluindo a que a maioria nem sempre está certa. Verdades que nós podemos tirar aqui. Muitas vezes, a maioria está completamente errada. Neste caso, eles não estavam apenas errados. Todos os 10 espias incrédulos acabaram mortos e nunca chegaram à terra prometida. Somente Josué e Calebe permaneceram daquela geração. Enquanto o povo estava se decidindo, Calebe faz um apelo. Esse apelo se encontra lá no livro de Números, capítulo 14, verso 9. Esse apelo, essa exortação de Calebe ao povo, essa exortação também é para cada um de nós. Calebe diz assim para o povo de Israel: não sejam rebeldes ao Senhor, não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Queridos, às vezes nós passamos por lutas e dificuldades, e nós nos deixamos abater, nos vencer pelo medo, pela angústia, pela preocupação, pela ansiedade. E o que nós estamos ouvindo de Calebe, para o povo de Israel, para o povo da promessa, para nós enquanto igreja é: não tenha medo, confie na promessa de Deus para a sua vida. Não seja rebelde contra o Senhor. É interessante, queridos, porque aqui em Números 14, verso 9, Calebe diz assim:
nós os devoraremos. É claro que aqui Caleb não está falando de canibalismo. Ele não ia matar os seus inimigos e devorá-los, comer sua carne. Não, o que Caleb está dizendo aqui é que nós vamos vencê-los. Eles virão contra nós, mas nós iremos contra eles em nome do Senhor. Queridos, a nossa vitória não está na dependência do nosso vigor físico. A nossa vitória não está na dependência do nosso armamento bélico. A nossa vitória está na presença do Senhor, do braço santo do nosso Deus. É assim que fala um homem de Deus. Caleb viu os problemas. Ele não estava na síndrome de Poliana, de achar que tudo era bom, tudo era bonito, tudo era fácil. Não. Ele sabia que havia problemas. Ele viu as mesmas fortificações e os mesmos gigantes que os outros 10 espias viram. Não é como se ele estivesse negando o relatório daqueles outros homens. Ele não estava dizendo, olha gente, esses 10 espias aí estão equivocados, não é bem assim. Não, ele confirmou. Certamente as cidades eram fortificadas, certamente aquele povo, os cananeus, eram hostis, haviam cidades dominadas por gigantes. Porém, ele sabia que mesmo sendo uma luta difícil, Deus de Israel seria com eles. Ele entendeu que um homem mais Deus é igual à maioria. Um homem com Deus é igual à maioria. Podemos, queridos, às vezes nos sentir fracos, podemos achar que somos poucos, mas quando olhamos e contemplamos as hostes celestiais, vemos que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Quem não se lembra do servo de Eliseu, diante do exército inimigo que rodeava o acampamento, pensou que todos fossem ser mortos ali. E aí, Eliseu contempla e vê, não o exército inimigo, mas vê os anjos do Senhor tomando conta daquele acampamento. Queridos, o Senhor é que guarda a nossa vida, e quando o Senhor nos guarda, nada, nem ninguém pode nos tocar. Infelizmente, os israelitas cederam aos seus medos e ficaram paralisados diante do inimigo, e por não confiarem no Senhor, vagaram pelo deserto por 40 anos, e lentamente, toda aquela geração incrédula morreu no deserto. Os únicos que restaram foi Josué e Caleb. Agora, passaram-se 45 anos desde aquele acontecido em Cádiz Barneia. Moisés havia morrido. Josué liderara o povo na travessia do Rio Jordão. Josué conduzira o povo na vitória contra a grande cidade de Jericó e até mesmo a pequena cidade de Ai. Eles conquistaram as cidades do sul, as cidades do norte, e agora chegou o tempo de dividir a terra e de se estabelecerem. É nesse momento que Caleb se apresenta diante de Josué. Ele está com 85 anos, mas age como se estivesse com 45. Eu estou com 58, mas às vezes eu estou agindo como quem tem 30. Nem que seja quando estou dormindo. Essa história, queridos, me lembra daqueles comerciais de suplemento que a gente vê na academia, falando sobre determinado produto que pode dar uma nova energia e resistência. Aí chega aquela turma toda bombada e compra, que é para ficar mais bombado ainda. E eu acredito, queridos, que todos nós precisamos desse suplemento que Caleb comia, tomava, aos 85 anos, com jeito de 40. Porque ele se encontrava forte, destemido, corajoso.
Ele não se aposentou, quando a maioria de nós já fica contando a idade, os anos. Meu Deus do céu, ainda faltam 2 anos para eu me aposentar. Jesus, será que eu aguento chegar até lá? Né? A gente já fica no desespero. Caleb, com 85 anos, nem pensava em parar. Ele estava pronto para lutar. Ele não queria saber de ficar cuidando de neto. É muito bom para quem tem neto, não tenho nada contra. Eu espero um dia ter os meus, né? Ele não esperava ficar deitado numa fianga. Oh, Jesus, que coisa boa depois do almoço. Não, ele não estava preocupado com isso, não. Ele queria era lutar. Ele queria era alcançar a promessa. Era isso. Olha só o que Caleb diz lá em Números 14, 24, é dito assim: meu servo Caleb tem um espírito diferente. Isso é Deus falando acerca de Caleb. Meu servo Caleb tem um espírito diferente e me segue de todo o coração. Queridos, ouvindo essa declaração, como eu gostaria de ter esse título aqui no meu currículo. Olha, Deus olha para Caleb e diz: olha, este homem é diferente. Ele é fora do normal. Não é qualquer um, não. Ele não é como os outros, ele tem um espírito diferente, e ele me segue de todo o coração. Meu Deus do céu. Olha, seguir a Deus de todo o coração é algo que deveria ser um objetivo de cada um de nós. Esse é o segredo da vida de Caleb. Seguir a Deus de todo o coração. E aí você poderia pensar assim: mas pastor, Caleb com 85 anos, Caleb viu tantas coisas, tantos milagres de Deus, ele saiu do Egito, ele viu o mar ser aberto, ele viu Deus mandar a maná do céu, as codornizes para alimentar o povo, ele viu a dureza de coração do povo, ele viu Josué abrir o Jordão, ele passou a pé enxuto, ele participou da tomada de Jericó, ele correu com Ai, ele participou de tantas batalhas e agora chega nessa idade e ainda continua sendo abençoado por Deus. Queridos, que coisa maravilhosa é saber que a bênção de Deus não se restringe a um tempo, a um momento da nossa vida. A bênção de Deus continua sendo derramada independente do momento de vida que você se encontre, quer seja como criança, adolescente, jovem, adulto ou ancião. Deus continua a abençoar o seu povo. E aqui nessa noite eu quero apresentar-lhes 3 respostas, por que Deus abençoou Caleb. Quem sabe, se uma delas não vai também fazer com que você seja mais abençoado do que já é, porque nós já somos abençoados. A primeira resposta que nós encontramos nessa passagem, queridos, é que Caleb acreditou em Deus quando os outros não creram. Às vezes, amados, a pressão dos amigos pode ser boa ou ruim. E isso é na escola, na faculdade, no trabalho. Nós somos constantemente pressionados por aqueles que estão ao nosso redor. E nunca é fácil ir contra a multidão, especialmente quando as pessoas ao seu redor estão caminhando numa direção contrária àquela que você acredita como a certa. Quando você defende essa palavra e as pessoas dela não concordam. Se as pessoas que você conhece dizem que algo não pode ser feito, é difícil dizer: vocês estão errados. Em Cades Barneia, tanto Josué quanto Caleb foram contra toda a nação, não apenas contra os 10 espias, porque os 10 espias convenceram toda a nação, e eles se colocaram contrários ao que o povo estava pensando. Eu acredito, queridos, que Israel seguiu aqueles descrentes, aqueles céticos, porque eles foram persuasivos com toda a sua conversa sobre cidades muradas e povo hostil. Às vezes nós nos amedrontamos diante de relatórios que podem ser negativos. Amados, a gente vai fazer um evangelismo lá numa comunidade. Ih, meu irmão,
é muito perigoso ali. De vez em quando a gente escuta o pessoal falar de homicídios, a gente vê pessoas sendo torturadas, não é bom não. A gente como igreja, a gente tem que procurar um ambiente mais saudável, mais tranquilo. Queridos, eu fico pensando nos missionários que foram pregar entre índios canibais. Eu lembro da história de missionários que foram mortos e foram comidos pelos índios canibais, buscando pregar a palavra de Deus. A gente precisa entender, amados, que as dificuldades, as lutas, elas vão existir, até o momento em que Deus abrir aquela porta, e nós não podemos achar que a dificuldade seja um impedimento para a obra de Deus se realizar. O medo muitas vezes é contagioso. Quem quer entrar numa batalha pensando que não há como vencer? Eu lembro que há algum tempo atrás, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, as pessoas disseram, pronto, vai varrer a Ucrânia, não vai existir mais nada. E já vão passando quantos meses de batalha, e o povo ucraniano não se curvou diante do poderio bélico da Rússia, porque eles lutam com o coração por aquilo que é deles, que é a pátria, que é a nação, que é a terra, que é a família, que são valores que nós precisamos lutar continuamente, não contra um inimigo físico, mas contra um inimigo espiritual que tantas vezes procura destruir o nosso lar, trazendo ensinamentos errados. Precisamos, queridos, estar atentos. É por isso que os valores bíblicos não se curvam aos valores mundanos. É da natureza humana, querido, que as pessoas sigam os pessimistas. Isso não faz com que seja certo, mas nos ajuda a entender o que aconteceu aqui nesse relato. Se um número suficiente de pessoas repetiu uma mentira, logo a mentira começa a soar como uma verdade. É assim que as fake news se proliferam. Você lança uma mentira e aquela mentira é compartilhada, e daqui a pouco as pessoas tomam aquela mentira como uma verdade. Parecia perfeitamente razoável e de um ponto de vista puramente humano, que aqueles 10 espias estavam certos. Por que que os demais israelitas iriam duvidar de 10 espias e acreditar em apenas 2? Isso muda as probabilidades. Se Deus vai com você, como você pode perder? Esse é o ponto principal. Talvez, queridos, às vezes a gente olha e vê grandes acontecimentos se realizando, e a gente fica imaginando que nós, como igreja, deveríamos estar participando efetivamente desses eventos, desses acontecimentos. Eu lembro de um tempo atrás, quando algumas igrejas começaram a criar blocos carnavalescos para pular o carnaval, com a desculpa esfarrapada de pregar o evangelho no carnaval. Queridos, a gente vai se acomodando. A desculpa esfarrapada de abrir o templo para fazer baladas gospel, para atrair os jovens para a igreja. O que é que adianta atrair os jovens para uma ideia, uma imagem distorcida do evangelho? Nós precisamos, na verdade, ser sal e ser luz nesse mundo. Se esse não for o nosso referencial, se essa não for a nossa prioridade, nós vamos nos curvar aos ditames desse mundo. Dê a Caleb o crédito que ele merece. Quando toda a nação cedeu ao medo, Caleb e Josué ficaram sozinhos contra a multidão. Eles estavam certos e a maioria estava completamente errada. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Não é porque a maioria tomou uma decisão que nós simplesmente vamos baixar a cabeça e vamos aceitá-la. A segunda resposta que nós encontramos aqui, queridos, é que Caleb nunca abandonou a promessa de Deus.
Caleb tinha 40 anos, quando Moisés enviou os 12 espias para verificar a terra prometida. Depois que os filhos de Israel fizeram a escolha errada, ele ouviu as suas queixas. Eu gostaria que nós voltássemos para o Egito. Essa terra é muito difícil. Vamos voltar para o Egito. O que é ser escravo? O que é levar umas chicotadas de vez em quando? Pelo menos lá a gente tinha casa, a gente podia possuir algumas coisinhas. Eu já estou farto de comer do maná e das codornizes, porque nós estamos andando em círculos por esse deserto. Moisés, você é um líder incompetente. Se eu tivesse no comando, tudo seria diferente. Certamente Caleb ouviu isso durante 40 anos de caminhada pelo deserto, porque aquele povo era rebelde, aquele povo murmurava. Será que nós somos diferentes? Será que nós não murmuramos? Será que nós não vivemos reclamando? Senhor, Deus, esqueceste de mim? Até quando, Senhor? Se nós lermos o livro de Números, queridos, nós vamos encontrar todo esse relato acontecendo, a dureza do coração do povo. O povo reclamava, gemia, e era inconveniente por 40 anos. E aquilo deve ter cansado muito Moisés, aquele tudo buzinando no seu ouvido, dia após dia. É por isso que Moisés era um homem paciente. Tenho certeza, queridos, de que Josué e Caleb se cansaram das constantes murmurações. Eles ficavam pensando assim: olha, nós estivemos bem pertinho de entrar na terra, mas está aí, vocês rejeitaram e agora ficam murmurando. Agora, queridos, é um novo tempo. Eles estão na terra prometida. Agora é um período de vitória, é um momento de bênção. E às vezes, quando nós estamos vivendo esse tempo de mudança da nossa vida, em que as coisas estão bem, aonde há fartura na nossa mesa, aonde há prosperidade ao nosso redor, às vezes a gente não sabe também lidar com isso. A terra de Canaã estava toda à frente deles, e ainda haviam bolsões de rebelião entre os cananeus que haviam permanecido na terra de Canaã, porque nem todos haviam sido expulsos. É nesse momento que aos 45 anos, Caleb volta ao palco da história bíblica. Alguém poderia dizer assim: ele já deu o que tinha que dar. Ele foi um dos espias, ele teve o seu nome retratado na Bíblia Sagrada. O que é que esse homem quer mais? Agora velho, muito além da idade da aposentadoria. Mas alguém esqueceu de lhe dizer que ele era muito velho. Então ele disse para Josué: dê-me a região montanhosa. Ele tinha os olhos postos em Hebrom. Eu não sei se vocês se lembram da história de Hebrom, mas Abraão conquistou em vida uma única terra em Canaã. Ele havia comprado aquela terra para seu cemitério sagrado, em Macpela, em Hebrom. Ele comprou aquela terra de Efrão, o hitita, por 400 ciclos de prata. Está lá em Gênesis 23. Abraão comprou a terra para que pudesse enterrar a sua esposa Sara. E ao longo dos anos tornou-se o local de descanso de muitos dos fundadores de Israel. Ali foi enterrado Abraão, Sara, Isaque, Rebeca, Jacó e Lia. Hebrom estava nas mãos dos cananeus. E no que diz respeito a Caleb, aquela terra pertencia ao povo de Deus. Ele pretendia retomar a terra que Deus havia dado a Israel. Ele pretendia retomar a terra que Abraão havia comprado dos hititas. Daí seu pedido: dê-me a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Queridos, quando nós temos uma promessa de Deus na nossa vida, nós podemos estar certo que ela se cumprirá. Não há nada, nem ninguém que impeça a promessa de Deus na nossa vida. E a palavra de Deus diz que Caleb nunca
abandonou essa promessa. Eu fico pensando, queridos, durante 45 anos, ele ficou alentando o desejo de tomar posse daquela terra. Passou 40 anos no deserto, e ele ficava lembrando a promessa de Deus. 5 anos, chegou em Canaã, viu o povo derrotar os inimigos, e ainda não havia chegado a sua vez. Ele nunca esqueceu o que aquela terra significava. Em uma idade em que a maioria dos homens está desacelerando, Caleb estava apenas começando. Aos 85 anos, ele estava progredindo. Ele tinha a promessa de Deus para ser alcançada, e ele não relaxaria até vê-la cumprir. Às vezes, queridos, a gente vê algumas pessoas que recebem uma promessa de Deus, mas diante da primeira dificuldade, da primeira luta, já abandona. Ah, Senhor, eu não quero não. Ah, Deus, é muito difícil. Eu pensei que fosse fácil. Eu pensei que fosse só bênção. Eu pensei que fosse só bônus. Mas tem o ônus também. Lembre-se, se você não está morto, você não acabou. Tem algum morto aqui? Não, graças a Deus, porque senão eu ia ter que fazer um velório, né? Então eu quero dizer para você, você não está com a sua vida acabada. Há promessas de Deus para você. Há algo que Deus quer realizar em você e através de você. Deus ainda tem trabalho para fazer na sua vida. Terceira resposta. Caleb seguiu o Senhor de todo o coração. Queridos, esse fato explica o sucesso de Caleb. 6 vezes, se nós contarmos agora, os livros de Números e Josué, no livro de Josué, no capítulo 14, 3 vezes é dito exatamente isso, que Caleb seguia o Senhor de todo o coração. Mas se a gente for lá no livro de Números, outras 3 vezes, 6 vezes é dito que Caleb seguia a Deus de todo o coração. O teólogo americano do século XX, James Montgomery Boyce, ele pregou sobre Caleb, e ele apontou o seguinte: os grandes homens tendem a ser homens simples. Parece uma incoerência, principalmente na realidade moderna, que as pessoas gostam de projeção, que as pessoas gostam de destaque, que as pessoas gostam de holofote, gostam de estar na crista da onda, gostam de ser aplaudidos, gostam de ser vistos. Mas aqui, Montgomery, um grande pregador do século passado, ele disse que os grandes homens de Deus tendem a ser homens simples. São homens capturados por uma grande ideia. Enquanto que os homens fracos têm lealdade divididas, de modo que nunca podem se comprometer de todo o coração com algo, Caleb era um homem simples. Ele creu em Deus, lembrou-se de suas promessas, e em sua velhice estava pronto para reivindicar o que Deus lhe havia prometido. Ele seguiu o Senhor de todo o coração. Queridos, nós podemos chegar à presença de Deus e pedir aquilo que Deus nos tem prometido, aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Deus, Ele se agrada quando o seu povo clama o seu nome, suplica a sua presença. O problema é que nós somos muito retraídos, somos muito acabrunhados, somos muito envergonhados, somos muito tímidos. Precisamos ser corajosos, ser valentes. Caleb não consultou a pesquisa do Ibope ou do Datafolha para decidir se acreditaria no que Deus disse. Ele não ergueu o dedo para ver para que lado o vento estava soprando. Ele não perguntou aos seus amigos, os seus colegas de batalha, o que eles iriam fazer, qual o seu conselho, não. Todos os dias, quando Caleb se levantava, ele determinava em seu coração seguir ao Senhor. Será que essa tem sido uma das nossas primeiras orações do nosso dia? Senhor, hoje eu quero seguir o teu caminho. Senhor, hoje eu quero te seguir por onde o Senhor me mandar. Hoje, Senhor, eu quero seguir fazendo a tua vontade.
Queridos, nesse sentido, ele é exatamente oposto ao homem de mente dupla, lá de Tiago capítulo 1, versos 6 a 8, que diz assim: aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. É totalmente diferente de Caleb, jogado de um lado para outro. Essa pessoa cheia de dúvidas, cheia de medo, cheia de incerteza, às vezes busca os ventos da popularidade, da opinião pública. O homem de mente dupla nunca pode se decidir sobre nada. O que é que você acha sobre isso? Bom, primeiramente me diz o que é que tu acha. Queridos, a gente precisa ter um posicionamento, principalmente quando o que está em jogo é aquilo que Deus tem colocado para a nossa vida. Nós não podemos titubear, nós não podemos deixar que a multidão tome a direção que deveremos seguir, mas devemos buscar a direção do Senhor. Ele é a nossa bússola, é Ele que nos conduz a Jerusalém celestial. Caleb, queridos, era diferente. Se Deus dissesse, tome a terra, Caleb falaria aos seus homens, peguem suas espadas, é hora de irmos à guerra. Ele não deixou que nada o distraísse para fazer a vontade de Deus. Nos nossos dias, amados, qualquer coisa nos distrai. A gente vai começar a ler a palavra de Deus, quem está fazendo a leitura bíblica anual, aí está fazendo a leitura, aí de repente, escuta o barulhinho de uma mensagem chegando para o WhatsApp. Aí fica aquela coceira, meu Deus, quem é? Oh Jesus, será que é algo importante? Jesus, ó Senhor, eu vou dar só uma paradinha aqui na leitura. Volto já, Senhor. Aí vai olhar as mensagens, aí aproveita e dá uma esticada também lá no Instagram, porque sempre tem alguma novidade, e de lá vai para o YouTube, porque tem coisas novas, tem as mensagens do pastor Alex, enfim, nem se lembra mais que estava lendo a palavra, vai dormir e esqueceu da leitura bíblica. Queridos, nós nos distraímos com facilidade, nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Queridos, 10 espias disseram, veja os moradores de Canaã, são gigantes comparados a nós. Caleb disse, veja como eles são pequenos em comparação a Deus. Os covardes disseram, eles são grandes demais para nós lutarmos. Caleb disse, eles são grandes demais para perder. Precisamos, queridos, desse espírito combativo hoje. Em nossos tempos, muitos cristãos querem defender a sua fé em Cristo, querem anunciar o Evangelho às nações, contudo, estão preocupados com o que os outros vão pensar. Jesus, eu andar com a Bíblia, não posso, né? O pessoal vai saber que eu sou crente, eu acho que eu vou andar com a Bíblia no meu celular. É a mesma Bíblia, não tem problema. O ruim é se o ladrão me levar o celular, Jesus. Tem misericórdia, guarda o meu celular. Queridos, a gente tem muito medo do que os outros vão pensar. Deixa os outros pensarem que você é um servo de Deus, deixa os outros pensarem que você é uma atalaia do Deus vivo, não se intimide por ser uma testemunha do Senhor. Precisamos tomar posição, queridos, quando chega a hora, não podemos nos intimidar, não adianta querer ser simplesmente um soldado nos tempos de paz, nós somos verdadeiros soldados, é no campo de batalha. É quando nós precisamos arregaçar as mangas, sair da nossa zona de conforto e tomar uma posição de enfrentamento frente aos principados e potestades. Se vamos derrotar os gigantes, alguém terá que dizer, temos as promessas de Deus, vamos nos preparar para a batalha, vamos para o confronto, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Eu quero concluir esse ensino de Josué capítulo 14, versos 6 a 14, com duas aplicações. A primeira, nós não sabemos o tempo que temos pela frente. Assim, aproveitemos ao máximo cada oportunidade para glorificar a Deus com a nossa vida. Às vezes, quando a gente é muito jovem, como é o meu caso, às vezes a gente não fica pensando muito no amanhã, no futuro, né? A gente pensa, eu vou viver ainda uns 60 anos pela frente, né?
Mas, queridos, quem pode garantir o tempo de vida que nós temos? Nenhum de nós. Talvez você olhe e diga assim: eu tenho muito a viver, muito a conquistar, eu não tenho por que me preocupar com o tempo, sou muito novo, tenho muitos projetos. Ou talvez você diga: não sou mais jovem, não posso me enganar, eu estou nos últimos minutos do segundo tempo, não há prorrogação. Queridos, a questão é que não sabemos quanto tempo nós temos, quer sejamos jovens ou de idade um pouco mais avançada, não sabemos se nós temos 30 minutos, 5 minutos restantes, ou talvez estejamos nos 30 segundos para o final do jogo. Assim nós temos que jogar como se toda a nossa vida estivesse em jogo, e na verdade está. Cada momento pode ser único na nossa vida. Não temos tempo para reclamar de nada. Os treinadores dizem aos jogadores para jogarem até o apito final. É isso que nós temos que fazer, temos que entrar no jogo e jogar, firme e rápido, porque sabemos que o nosso tempo é curto. Se fizermos a nossa parte, em breve o jogo terminará e o Senhor nos dirá o placar final. E aí poderemos, quem sabe, dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A segunda aplicação, queridos, que eu quero trazer-lhes nessa noite é que o tempo traz as suas consequências. Nós não podemos nos iludir, nós não podemos pensar que vamos manter o nosso vigor físico da juventude, não. Mas também nós não devemos olhar com um olhar saudosista das glórias do passado, mas crendo que há ainda muito a fazer hoje. Não adianta eu olhar para os meus 20 anos e dizer: como foi bom, mas eu tenho que olhar para hoje e ver o que Deus pode fazer hoje e amanhã na minha vida. Eu me tornei evangélico há 40 anos atrás. Eu não me sinto cansado todos os dias, contudo não posso negar que o tempo faz os seus efeitos. E é claro, eu sinto a perda da energia. Quando eu tinha 25 anos, a minha energia parecia um poço inesgotável. Glória a Deus. Hoje parece um balão com um pequeno vazamento, é bem pequenininho. Eu tenho energia, mas não exatamente a que eu tinha 20 anos atrás. E aí, queridos, às vezes eu fico ponderando sobre a corrida da vida. Eu não posso ficar preso a um tempo da juventude que não volta mais. Não adianta eu ficar lembrando dos meus belos cabelos de outrora. Não posso, né? Quando eu corria várias voltas no quarteirão e hoje eu nem consigo andar direito. Queridos, eu não posso ficar pensando no que eu perdi. Eu reconheço que em algum momento nos últimos anos eu comecei a descer a reta final, mas há muito trabalho a realizar, eu tenho certeza disso, e à medida que eu desço ao final da minha vida, eu não tenho certeza de onde está a linha de chegada, exceto que está em algum lugar na minha frente. Se daqui a um dia, daqui a um ano, daqui a 10 anos, eu não sei, mas eu sei que na frente está a minha linha de chegada. O meu trabalho, queridos, é continuar correndo com todas as minhas forças até cruzar essa linha. Não importa quando isso acontecerá, será hoje, amanhã, daqui a 60 anos, não sei. O momento exato não importa, porque eu não posso fazer nada sobre isso. Isso está nas mãos de Deus. O que importa é que eu encontre a força no Senhor para continuar firme e dele merecer o galardão, a coroa que me está preparada. É isso que vale a pena, é continuar firme nos seus caminhos, fazendo a sua vontade. Precisamos da determinação, da resiliência, da fé de Caleb, hoje. Quanto mais velho ficamos,
mas precisamos disso. Deparei-me com uma narrativa que resume a história desse vencedor, que é assim: Caleb estava diante de Josué com os olhos brilhando e disse: dê-me estas montanhas antes de morrer. Josué respondeu: mas Caleb, você é velho e a montanha é alta. Escolha um local tranquilo nesta planície para morrer. As pessoas que vivem na montanha são fortes. A batalha que você travará será sangrenta e longa. Caleb respondeu: foi-me prometida esta montanha durante 45 anos. E quanto ao inimigo ser poderoso e gigante, quanto maiores eles são, maior é a queda. Pois não é com a minha força que eu estou contando, porque o Senhor me dará esse monte. Então, paremos de falar enquanto ainda está claro, pois o Senhor e eu temos uma batalha a travar. Amados, com isso em mente, independentemente da nossa idade ou posição na vida, vamos decidir que nós iremos nunca abandonar as promessas de Deus, que nós nunca vamos deixar de servir ao Senhor, que nós nunca vamos abandonar o campo de batalha. Vamos continuar por Jesus com toda a força que Deus nos dá. Nunca vamos ouvir a voz do inimigo. Nunca vamos deixar nos enganar pelos apelos da carne, nunca vamos nos sentir atraídos pela voz do mundo. Lembre-se, se você não está morto, ainda não acabou, Deus ainda tem trabalho para você. Ainda vamos rir muito, ainda vamos nos encorajar uns aos outros, ainda vamos continuar servindo a Jesus e a sua igreja. Precisamos, queridos, entender que o jogo só acaba quando o árbitro apita o final. Enquanto Deus não der o toque da sua chamada, você deve trabalhar na seara do Senhor, com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, sabendo que você é um servo do Deus vivo. Você não é mais um no meio da multidão, você é sal deste mundo, é luz nessa terra, e Deus te colocou aqui como uma atalaia, para fazer a sua obra, para vencer as batalhas do Senhor, por maiores que sejam os gigantes que se levantem, por maiores que sejam as dificuldades, o Senhor é contigo, vai na tua força. Que Deus nos encha com o seu Espírito, e nos faça iguais a Caleb, determinados, resilientes, homens e mulheres de fé, para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Amém?